O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Você já assistiu ao filme It Follows? Aqui no Brasil saiu como Corrente do Mal. E não é sobre grupo de WhatsApp da sua tia. No filme, uma maldição bizarra persegue as pessoas. Não corre, não grita, não pula a janela. Só anda. Sempre em frente, sem pressa, mas com a certeza absoluta de que vai te alcançar. This thing, it's gonna follow you. It could look like someone you know, or it could be a stranger in a crowd, just to hurt you. Você pode mudar de cidade, de roupa, de cabelo, pode até virar ministro supremo. Uma hora ela chega. E por falar em maldição que persegue, adivinha quem agora está sendo seguido por uma corrente do mal, só que diplomática, jurídica e com o selo de aprovação de Washington? Sim, ele mesmo, o nosso Lex Luthor de toga, o senhor Alexandre Uglandi. A maldição da vez se chama Lei Magnitsky e ela vinha num ritmo de filme de terror indie, bem lento. Mas agora ganhou o patrocínio VIP de Chris Smith, o deputado mais antigo em atividade nos Estados Unidos, que resolveu dizer para Marco Rubio: bora acelerar esse bicho aí? Ou seja, It Follows virou It Runs. E Xandão está prestes a descobrir que nos Estados Unidos, quem corre da Constituição, corre para a sanção. De um país onde juiz prende, censura, interroga e condena, tudo ao mesmo tempo sem tirar a toga, surge agora um novo vilão internacional. Alexandre de Moraes estreia no circuito internacional como protagonista de um novo gênero, thriller jurídico transnacional com pitadas de censura institucional. Sim, meus amigos, o Xandão virou assunto de estado em Washington. Imagina a cena, Capitólio dos Estados Unidos, Congresso em sessão. Um deputado norte-americano assiste com cara de espanto os relatos de um tal Paulo Figueiredo sobre um ministro brasileiro que censura brasileiros, mesmo quando eles estão vivendo nos Estados Unidos. My colleague Rodrigo Constantino, an American citizen, faces similar persecution. Even award-winning journalist, American journalist Michael Schellenberger has been targeted by Moraes. Stop for a moment to contemplate the gravity of what I'm saying. We're witnessing a foreign government agent systematically persecuting American journalists and permanent residents for journalistic content published on American soil. O deputado arregala os olhos. Esse homem usa a Interpol como se fosse motoboy da censura? Coage empresas americanas a deletar post de brasileiro? Ignora a carta oficial do Congresso americano? E aí ele faz o que qualquer pessoa sensata faria. Escreve para o Marco Rubio, o secretário de Estado, pedindo sanções urgentes. A carta foi escrita após ele ficar impressionado com o depoimento do jornalista Paulo Figueiredo ao Congresso, contando todas as xandices que Xandemar tem aprontado contra os dissidentes sortudos que conseguiram escapar da democracia da República Popular do Bananil. E não estamos falando de bronquinha diplomática, estamos falando da Lei Magnitsky, a pena de morte financeira, o pesadelo oficial dos tiranetes do século XXI. Pois é, meus caros, parece que a ficha caiu até em Washington. O tal do Chris Smith, conhecido como o Dino Sagrado do Congresso americano, o mais antigo em exercício, sobrevivente de várias legislaturas e provavelmente de algumas guerras civis internas dos Estados Unidos também, resolveu botar moral na bagunça institucional do Bananistão. Ele não é qualquer um, não. É figurão da Comissão de Direitos Humanos e, digamos assim, tem mais influência na política externa americana do que o Lula tem sobre a Janja. O que, sejamos honestos, nem é tão difícil. E o que o vovô Chris fez? Simples, ligou o modo papai bravo e disse: olha aqui,
Se esse tal de Xandão continuar brincando de censura internacional, vai levar sanção. E das boas. E sabe o que é mais delicioso nessa história? O secretário de Estado, Marco Rubio, já tinha dito mês passado que as sanções eram muito prováveis. Agora, com Chris Smith metendo o dedo na tomada, a coisa deixou de ser provável e passou a ser imediata, inevitável e tortuosa. Ou seja, a batata do Xandemar foi pro forno e pelo cheiro já está quase assada. Brasilinas e brasileiros, prestem atenção. O Brasil virou a primeira república bananeira a tentar impor sua censura além mar. Antes, a galera fugia do país com medo de ditadores. Agora eles fogem do Brasil, mas o ditador manda um zap para a Interpol dizendo: Me busca aí esse que postou um meme. Smith escreveu: os fatos agora diante de nós estão além de disputa. As autoridades brasileiras têm usado mecanismos da Interpol para perseguir dissidentes no exterior. Elas tentaram contornar canais formais para repressionar diretamente as autoridades americanas de aplicação da lei. Elas coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E elas buscaram aplicar ordens judiciais estrangeiras para suprimir expressão política protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Xandão decidiu que a Constituição americana é apenas um panfleto irrelevante. Liberdade de expressão só vale se ele aprovar a legenda do post. E se não aprovar, liga para a empresa nos Estados Unidos e exige que tire do ar. Sem carta rogatória, sem acordo, sem vergonha. É como se o cara achasse que é juiz do mundo, e não um juiz normal, mas um daqueles juízes de filme de terror, que aparece na porta da sua casa à meia-noite dizendo: Você está intimado por ter rido de um meme tubaroso. Christopher Smith escreveu na carta: os fatos estão à lei da disputa. Ou seja, até nos Estados Unidos já sabem que o Xandão não é mais um exagero, é um fato. Um constrangimento institucional ambulante. O deputado citou o depoimento do jornalista brasileiro Paulo Figueiredo, prestado à Comissão de Direitos Humanos na terça-feira, e afirmou que o Brasil está se aproximando de um ponto de ruptura institucional. E esse ponto de ruptura não é culpa da oposição, não é do povo, nem das fake news. É de um sistema que deu poder ilimitado a um homem com ego ilimitado e cabelo limitado. É isso. Você é careca. Quando um congressista americano diz que o que Xandemar faz diminui os direitos dos próprios americanos, é sinal de que o limite da palhaçada foi internacionalmente ultrapassado. Chris Smith elogiou a declaração do Marco Rubio perante o Comitê de Assuntos Externos da Câmara no dia 21 de maio de que o governo Trump está avaliando a aplicação da Lei Magnitsky contra um ministro brasileiro. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Mas pediu que a administração haja rapidamente nesse sentido e identifique outras autoridades do Brasil que possam estar envolvidas na chamada repressão transnacional contra brasileiros nos Estados Unidos. No dia 28, o secretário de Estado americano anunciou uma nova política do governo Trump para punir autoridades estrangeiras que aplicam censura contra cidadãos americanos. Para você ter uma ideia de como o Xandecir está num mato sem cachorro, até o UOL já entregou os pontos. Parlamentares envolvidos na empreitada das sanções contra Moraes, ouvidos pelo UOL, asseguram que tanto Trump quanto o Rubio estão convencidos sobre a validade de punir o juiz da Suprema Corte. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.